Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque a Tua presença, ela é perceptível aqui entre nós nessa manhã. O Senhor vem nos abençoar com a Tua doce presença e aquela palavra do Senhor Jesus se cumprir nas nossas vidas, que diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali em Teu nome Tu estarias, Senhor. E Tu estás aqui presente. Tu não só está presente, mas também Tu habita em nós, através do Espírito Santo, Deus Espírito Santo que habita em nós. Não há privilégio maior, Senhor, do que desfrutar da Tua presença em intimidade pessoal e também, Senhor, no congregar, no estar junto uns com os outros. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença se faz notável e é adorada. A Tua glória é adorada, Senhor. Tu recebe glória, Tu recebe toda a honra e Tu recebe todo o louvor, Senhor. E nós rendemos a Ti toda a adoração. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, ministra através da Tua palavra agora em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu não sei vocês, mas quantas vezes existem filmes que retratam aqueles trens desgovernados. Não sei se vocês já viram filmes assim, onde é relatado assim, é demonstrado um trem desgovernado, daí o ator principal tenta segurar o trem, e sempre é assim, no último instante consegue parar, né? Mas em 2001, irmãos, teve um fato que aconteceu, isso é uma história verídica, tá? Que quando um trem de carga com 47 vagões, isso nos Estados Unidos, ele percorreu mais de 100 quilômetros, atingiu 3 estados, passou por 3 estados. É como se viesse de Paraná, Santa Catarina e viesse parar no Rio Grande do Sul, muito rápido. E muito obrigado, Luciano. E aconteceu que esse incidente, deram um nome para esse incidente que aconteceu, e por fim eles conseguiram parar aquele trem desgovernado, eles conseguiram frear, né, o avanço daquele trem de carga, com tantos vagões, né? E é interessante que isso virou filme, né? O nome do filme foi Incontrolável, Incontrolável, o nome do filme. Porque eles basearam em cima daquele trem desgovernado, desenfreado, andando, digamos assim, loucamente, né? Pela ferrovia, indo embora e não tinha o que parasse. É interessante, né, irmãos, porque quando a gente vai atravessar uma via férrea, tem sempre ali sinais, tem vermelho, a sinaleira, né? E diz assim, pare, pare, olhe, escute. Vários avisos, né? E tem vários memes na internet, vários vídeos na internet que mostram assim, às vezes uma carreta parada bem na via férrea e vem o trem e atropela, né? Quebra tudo que tem por cima. Nada consegue parar aquilo, tal é a força desgovernada daquilo, né? Ou a própria falta de atenção daqueles que param ali e não sabem que aquele trem está vindo com tudo. Sabe, irmãos, que a nossa vida tem algo chamado domínio próprio. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Sobre o domínio próprio. Porque muitas vezes a nossa vida, ela pode ser como um trem desgovernado. Onde nós temos que ter cuidado, porque nós podemos estar sem freios na nossa vida. E nós precisamos estar atentos ao que o Senhor nos diz. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Diz assim, se procederes bem,
não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sabe, amados, que o pecado, ele é como esse vagão que não tem freio na nossa vida. E uma vida que não consegue dominar isso, é uma vida que está indo e passando por cima de todos os sinais que Deus está avisando. Ó, pare, olhe, escute a voz de Deus. E Deus disse, olha, se você não cumprir, se você não conseguir dominar essa força que há dentro de você, se essa inclinação que está em teu coração, você não conseguir dominá-la, a sua vida será como esse trem andando desgovernado e que ninguém consegue parar. Aqui a Bíblia diz assim, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-la. Então Deus estava ali mostrando para o homem que as consequências da queda de Adão, ela iria de geração em geração afligir o homem. E a mulher, é claro, né? Em Romanos 5:12 diz que não havia pecado no mundo. Não havia pecado no mundo. Mas o pecado entrou no mundo através de um homem. E pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Deus estava avisando, olha, existe uma força dentro de ti, existe algo que luta no teu interior, e isso tem uma força tão grande que é capaz de destruir a tua vida. E você precisa dominar esta força, chamada pecado. Pecado não necessariamente as atitudes erradas, que são pecados também, mas a raiz no coração do homem, chamado pecado, a independência de Deus, a desobediência a Deus, a incredulidade da palavra de Deus. O homem, frequentemente, ele tem essa tendência, essa inclinação a não ouvir a Deus, a não parar e considerar a força que tem o pecado, a não escutar a voz de Deus, a não ver os sinais que Deus está mostrando. Olha, toma cuidado com isso. Tome cuidado com isso. O homem não conseguiu dominar a força do pecado. Ele perdeu essa guerra ali. E ele acabou dando vazão à força que o pecado tem em sua vida. Sem o domínio de si mesmo, amados, e sem o poder do Espírito Santo, ele perdeu o controle de si mesmo. Ele perdeu o domínio próprio. O domínio próprio. O que é domínio próprio? É o poder, a virtude pela qual o homem pode refrear a si mesmo, refrear os apetites desordenados, ter autocontrole, ter moderação, ter controle e domínio de si mesmo e dos seus atos, de ter a capacidade de ser autodisciplinado. O homem, com o poder do pecado, ele perdeu todas essas coisas. Por isso que Deus disse, olha, você vai ter que dominá-lo. Mas é como se Deus soubesse que ele em si próprio, ele não teria a força suficiente para segurar a força desse trem, que vem com toda a velocidade, que vem com toda a força. Provérbios 16:32 diz assim, melhor é o longânimo, ou seja, aquele que tem um longo ânimo, que tem muita paciência no Senhor, do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que domina o que toma uma cidade. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus estava dizendo que aqueles que tinham domínio próprio, eram pessoas que tinham sabedoria de Deus, que tinham graça de Deus. Semana passada nós falamos sobre a graça,
E hoje nós continuamos na graça. Aleluia. Vamos falar muito sobre a graça de Deus. Amém? Precisamos enfatizar a graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 25, 28 diz assim: como cidade derribada que não tem muros, ou seja, não há proteção, não há a guarda, né? O muro serve como proteção para uma cidade. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Nós estamos lendo Provérbios. Então, como uma cidade que não tem proteção alguma, ou seja, é uma pessoa completamente vulnerável, aberta, completamente vulnerável ao ataque do inimigo. As tentações. Somos chamados, amados, a sermos transformados. Somos chamados a frutificarmos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, amados, Jesus é o nosso único modelo, irmãos. O nosso único referencial de uma vida perfeita, de alguém que possa nos dar o exemplo de como viver como cristãos, é Cristo. Tudo que nós fazemos, amados, o modelo de como a igreja ela está em Cristo, o modelo como nós temos que conduzir nossa vida, nós temos que nos espelhar em Cristo. Ele disse: aprendei de mim, aprendei de mim. Então, quando se trata de domínio próprio, quando se trata desse assunto, nós precisamos olhar para Cristo, porque nisso o homem já foi derrotado. Ele não conseguiu vencer a força do seu próprio pecado, a força dessa voz da transgressão, da iniquidade, que fala ao coração, que inclina, que possibilita que o homem venha se autodestruir. Por isso, nós precisamos olhar para Cristo. Nossos olhos estão em Cristo, no caráter de Cristo. Como Cristo viveu, amados. Constantemente nós precisamos tirar os nossos olhos desse mundo, tirar inclusive, irmãos, os olhos de nós mesmos. Porque nós mesmos não somos o padrão. O referencial é Cristo. Se eu quero cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, de ser semelhante, ser semelhante a Jesus, eu preciso olhar para Cristo, olhar para Ele, me espelhar nele, me inspirar nele, receber dele, aprender dele, ouvir dele, conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo. Ele é o parâmetro, ele é o exemplo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele viveu, e isso é tão fundamental aqui, o que eu vou falar agora, faz parte do fundamento da nossa vida com Jesus, faz parte do alicerce da nossa vida com o Senhor. O fato de Jesus ter vivido uma vida santa e irrepreensível, irmãos, é algo assim que constantemente nós precisamos ler na palavra, precisamos recapitular, precisamos memorizar versículos, precisamos ler, relembrar, orar em cima disso e verificar como está a nossa vida. A ceia é um momento magnífico, se podemos dizer dessa forma, né? Para nós fazermos isso, olharmos para Cristo e vermos o quanto santo e irrepreensível Jesus era. Jesus, nas tentações, ele venceu. Ou seja, isso demonstra o domínio próprio que o Senhor Jesus teve. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Do versículo 14 ao 16. Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos, irmãos, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja bem o versículo 16, agora o seguinte: acheguemo-nos, ou seja, aproximemo-nos, avancemos em direção a Ele. Avancemos, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, junto ao trono da graça, aonde estão os recursos infindáveis de Deus, ao lugar onde é propício para nós, pecadores, acharmos o socorro bem presente que precisamos. E diz o texto aqui para que nós venhamos receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Quando faltar o freio, quando você vê que aquela força vem e é muito maior do que você precisa ir para aquele lugar onde você sabe que há um socorro da parte do Senhor para com a sua vida, que você vai correr para lá e Ele vai dar a graça sobre a tua vida. O que é essa graça, amados, que nós falamos? É esse amor de Deus em ação por nós. Não é só um presente merecido, que a gente fala, né? Se referindo a Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se venha se gloriar diante do Senhor, achando que pelas suas obras pode conquistar a sua própria salvação. Aí sim você pode comparar essa graça como realmente um presente da parte de Deus. Mas aqui está falando a graça no sentido de um socorro para um momento específico. Está falando de um lugar onde eu preciso, de forma recorrente, buscar, inclusive todos os dias. Que Jesus diz, quem não vier após mim e tomar a sua cruz, e isso é todos os dias. Nós precisamos ter esse lugar, esse avanço, nós precisamos ir em direção a Ele. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Para que nós pudéssemos, então, agora, termos o livre acesso, amados. A palavra de Deus que diz assim que hoje nós temos livre acesso. O véu foi rasgado, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Jesus venceu. O Senhor Jesus, Ele venceu nas tentações. Ele venceu. Em Mateus capítulo 4, fala a respeito das tentações do Senhor Jesus, que o inimigo veio a Ele para tentá-lo. Tentá-lo de que forma, amados? Tentar de que Ele sempre fizesse a sua própria vontade. Mas Jesus sempre permaneceu obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Jesus permaneceu obediente ao Pai. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, porque Jesus, Ele continuamente Ele se esvaziou. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão, deixou de lado os seus atributos divinos. Às vezes eu fico pensando um bebê onipotente nascendo na face da terra, imagina isso, né? É uma coisa assim, aquele bebê ia nascer e as pessoas todas iam morrer, não sei. A gente começa a divagar sobre isso, né?
Mas o fato é que Jesus abriu mão, ele se esvaziou, tornando-se homem. Depois Jesus continuou se esvaziando, não fazendo a sua própria vontade. Não fazendo a sua própria vontade. Em Filipenses 2, 6 e 8 diz que ele se humilhou, sendo obediente até a morte. Ou seja, qual foi o pecado de Adão? Qual foi o trem que passou por cima de Adão ali? Né? Ele foi atropelado pela sua própria vontade. Ele deu vazão à sua própria vontade. Ele fez com que aquilo se manifestasse na sua vida. Mas Jesus, o último Adão, né, ele veio para fazer a vontade do Pai. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Até interessante, porque em João 4, capítulo 34, João 4, versículo 34, ele fala da dieta de Jesus, né? A dieta de Jesus não era salada, não era o picadão, né, o Klaus? o entrever, e é bom, né? Glória a Deus. Mas ali no versículo 34 fala assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus se alimentava de fazer a vontade do Pai. E era por isso que Jesus não pecou. E é por isso que Jesus perseverou. Em João 8, 29, ele sacramentando isso, né? Ele diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, Jesus tinha um domínio próprio, porque ele andava cheio do Espírito. Ele foi batizado no Espírito Santo, quando ele foi batizado nas águas. Por isso que fez a obra tremenda e gloriosa, mas por isso que viveu uma vida santa, não porque era Deus. Ele poderia ter dito: não, eu não vou pecar porque eu sou Deus. Não, realmente, Deus não vai pecar. Mas porque como homem não pecou? Porque ele estava sempre procurando fazer a vontade do Pai. E ele estava sempre buscando ser cheio do Espírito Santo, amado. Aleluia. Aleluia. Essas duas características são importantes. Buscar obedecer a Deus e andar cheio do Espírito Santo. Amém? O Senhor Jesus, ele teve domínio próprio e ele venceu também quando ele sofreu oposição dos religiosos, dos pecadores, de quem quer que seja. Ele venceu. Vamos abrir lá em Hebreus 12, 6. Ele poderia naquele momento ter fraquejado, sim, poderia, mas ele venceu. Aleluia. Por isso ele é o nosso Deus. Aleluia. Se perguntar qual é o nome do teu Deus, o nome do meu Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É isso. Aleluia. Hebreus 12, 6. Hebreus 12, 6. Um pouquinho antes ali. 3. Vamos ver no 3. No 2. Ai, Jesus, me ajuda. Hebreus 12, 2. Vamos indo, porque tem tanta coisa boa nesse texto aqui. Vamos do 2 então. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Quem? Ah, irmãos, está fraco. Quem? Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, né? Está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, né? Se cansem, desmaiando em vossa alma. Ou seja, o Senhor Jesus ficou firme, com domínio,
sob a situação, sob domínio de si próprio, mesmo quando ele estava sofrendo uma oposição contra a sua vida. Permaneceu firme no Senhor, aleluia. Por quê? Porque ele venceu. E diz o texto que nós devemos olhar para isso. Na palavra de Deus fala várias coisas que nós temos que olhar, né? Quando nós estamos ansiosos, preocupados com o futuro, preocupados com o sustento, o Senhor manda olhar para os pássaros, para os passarinhos. É interessante. Quando nós precisamos, em termos de mudar e sermos transformados, nós precisamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Temos que olhar diretamente para Ele, porque é nele que encontramos o exemplo, aleluia, que mesmo sofrendo oposição, Ele venceu. Jesus venceu também quando Ele foi afrontado, e principalmente naqueles momentos da cruz, né? Principalmente naqueles momentos ali, onde Ele chegou ao ponto de dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa semana me chamou muita atenção, até estava compartilhando com o Luiz, né, sobre o The Chosen, né, Escolhido, agora tem no Netflix. Estou fazendo propaganda mesmo, é para ver mesmo, aleluia. Então agora, antes tinha que entrar no Google, sei lá, o Klaus me ajudou, botou um troço lá em casa, lá, a anteninha lá para ver. Agora não, agora entra no Netflix e tá bom, tá lá. Jesus tendo aquela conversa com Nicodemos, religioso da época, e ele reconheceu que realmente estava ali, diante do Deus de Israel, na frente dele, em carne e osso. É tão interessante a forma romanceada, mas se tu lê João 3, e tu vai ver que muitas coisas ali têm sentido, porque ele começa uma conversa dizendo para Nicodemos: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Porque tudo que Jesus queria explicar para Nicodemos é a respeito do reino de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo, hoje nós temos revelação do que isso significa. Imagina para ele naquela época que não tinha nada ali, então recebeu do próprio Cristo o ensino a respeito do reino de Deus. E quando ele ouviu aquilo, ele reconheceu: eu estou diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Talvez aquelas pessoas naquela cruz que ultrajaram Jesus, que humilharam a Jesus, eles não tinham revelação quem estava ali diante de Deus. Porque se eles tivessem, amados, talvez eles pudessem ser que nem o Datã, Abirão, aqueles lá do Antigo Testamento, que caíram vivos no inferno. A terra se abriu e eles caíram no fogo. Diz a palavra de Deus, caíram no buraco. Caíram vivos e foram diretos para o inferno ali, né? Porque pecaram tão fortemente contra Deus que não tinha mais o que fazer naquela ocasião. Amados, somos chamados a frutificarmos para Deus. Em Romanos 7,4 diz assim: meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Falamos aqui sobre a lei semana passada, falamos sobre a graça, né? Então esse texto aqui fala, a palavra de Deus diz ali que o fim da lei é Cristo. Então nós morremos relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, porque é uma nova aliança. Há algo novo que foi instaurado por Cristo na cruz e após a ressurreição. O seu sangue, o sangue da nova aliança, baseado nessa graça, e que por meio do corpo de Cristo, com o objetivo, Romanos 7,14, para pertencertes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Amados, você não precisa mais que nem na época da lei, pelo seu esforço próprio, eu preciso me dominar, eu preciso me segurar, né? Porque
provavelmente vem esse conceito na tua mente de um domínio próprio, que você precisa se reter, se segurar. Não, você não precisa se reter, você precisa obedecer e você precisa depender do Espírito Santo. Gálatas 5, 23, vamos abrir esse texto, porque o domínio próprio também é um fruto do Espírito, amados. Ou seja, é resultado de uma vida com Deus, é fruto, é resultado da comunhão com Deus. Se você está em comunhão com Deus, o Espírito Santo vai gerar em você frutos, para que outros também possam provar, aleluia, e ver a glória de Deus, e o próprio Deus. Eu me lembro daquela ocasião que Jesus foi procurar na figueira ali, frutos, porque ele estava com fome. Será que nossa vida está gerando frutos, amados? Que Jesus vem, eu quero pegar esse fruto para mim, aleluia. Gálatas 5, 23, vamos ler o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, aí sim, versículo 23, mansidão, domínio próprio. Essa capacidade de, esse poder, essa virtude que o homem tem de poder refrear os apetites desordenados da sua natureza pecaminosa. Você entendeu isso, amado? E aqui ninguém precisa estar se esforçando na sua própria condição limitada. O que você precisa é depender de Deus. O que você precisa é buscar a Deus. Depender de Deus, buscar a Deus é ir ao trono da graça, irmãos. É chegarmos ao trono dessa graça de Deus, onde Ele vai derramar sobre nós da sua presença, do seu poder, né? Nós recebemos poder para ser testemunhas, mas nós recebemos também poder para gerar frutos, e um desses frutos é o domínio próprio. É tudo isso, é o amor, é a alegria, é paz, é longanimidade, é ser benigno, ser fiel, aleluia. E contra essas coisas, versículo 23, não há lei. Não há lei que possa. A lei não é capaz de gerar isso. Amados, aqueles religiosos que cumpriam a lei, eles eram mesquinhos, eles eram ciumentos, eles eram invejosos, eles eram avarentos. Porque a lei não tinha esse poder de transformar. E por isso que Deus viu a necessidade que o homem tinha de quê? De ter uma aliança completa, uma aliança plena, em que Ele mesmo pudesse vir e habitar em nós. Amados, se há alguma virtude em cada um de nós aqui, se há alguma obra de santidade, ou uma vida transformada, é a glória de Deus, amados. É a glória de Deus. Não há méritos em nós. Não há. Há méritos na cruz. Há mérito na obra de Cristo por nós. Há mérito na presença do Espírito Santo. Aleluia. Obediência e dependência. Sermos cheios do Espírito Santo. O que vai acontecer com nós? É interessante porque se usa um termo na questão da batalha espiritual, que nós não temos o poder de se colocar na frente desse trem, que vem no filme lá é milhas por hora, né? Mas sei lá, no Brasil é 80 km por hora, 40 e poucos vagões, vamos supor com minério de ferro dentro. É impossível segurar aquilo. E você se colocar na frente daquilo e dizer assim, pode parar aí, para. Ele vai passar por cima. Mas é interessante um conceito que existe na questão da batalha espiritual, que nós não temos poder, mas nós temos autoridade. E o domínio próprio é a mesma coisa, querido. O trem está vindo com força.
ninguém segura, mas o Espírito Santo, esse tem poder. Aleluia, esse tem poder. Esse tem poder de segurar. Glória a Deus. Existem algumas comparações e algumas aplicações na palavra de Deus a respeito do domínio próprio. Então, assim, caminhando aqui, concluindo dessa maneira, em 1 Coríntios 9, versículo 25, compara, são aquelas analogias que comparam a vida do cristão, do discípulo de Jesus, com várias coisas na Bíblia. E uma delas, referente ao domínio próprio, no versículo 25, 1 Coríntios 9, 25, fala assim: todo atleta, comparando a vida do discípulo como um atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O que é uma coisa, algo incorruptível? Que não se corrompe, que não estraga. É diferente de um alimento. Se você deixa um alimento no calor em cima da mesa, vai estragar. Você tem que botar no refrigerador para se conservar, porque é uma coisa perecível, é uma coisa corruptível. Mas aqui está falando de uma coroa que... Por que uma coroa incorruptível? Algo que, amados, no reino espiritual, pensa nisso. Porque a gente pensa nas recompensas aqui nesse mundo, né? A gente pensa muito nesse mundo. A gente está muito... Alguém falou aqui que nós estamos muito arraizados nesse mundo. Então, os nossos valores estão muito terrenos. E a gente esquece da herança e dos valores eternos que Deus tem para nós. Nós temos que viver a nossa vida nesse mundo com sabedoria e graça, amém? Mas, amados, o que nos move no Senhor tem que ser realmente, e isso todos os grandes homens de Deus que eu já ouvi falar, se moviam pela recompensa, pelos galardões, não desse mundo, mas do eterno, daquilo que vem depois. Então essa coroa incorruptível, ela diz respeito a valores eternos, amados. Se nós estamos pregando a palavra aqui, é porque o que nos motiva, amados, é receber lá na frente aquela coroa incorruptível. Se você continua perseverando no ministério, é por causa que Deus tem algo tremendo e glorioso. Isso deve nos motivar, isso deve nos abençoar, isso deve manter os nossos olhos em Cristo. Mas aqui a nossa vida é comparada com um atleta. O atleta, ele é regrado, ele é autodisciplinado. Ou vocês pensam que hoje eu quero jogar aí hoje. Parece aquelas pelado de rua, né? Desculpa o termo assim, né? Mas aquele jogo de futebol da vila, assim, né? Não, chega com a bola, né? Eu quero jogar. Não, para aí. Aqui é a Copa do Mundo, né? Essas pessoas aqui treinaram até não poder mais a vida inteira, desde pequenininhos. Eles treinaram para poder chegar naquela partida de futebol e dar tudo de si ali. É a vida deles. Ali é o auge da carreira de muitos ali. Sabe, amados? Não é bem assim. E a palavra de Deus fala que a nossa vida é como de um atleta, que tem que ser domínio próprio. E também em Atos 24, Atos 24, versículo 24. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro.
Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Sabe, irmãos, que aqui ele estava falando sobre a fé, sobre a justiça, sobre o domínio próprio, sobre o juízo vindouro. O que acontece? O estilo de vida, a gente pensa que hoje o mundo está brabo, né? Irmãos, é porque naquela época não tinha internet. Mas a moral era tão deteriorada daquela época. A gente fala hoje, né, realmente sobre a questão do pecado de homossexualismo que está, né, por aí. Eles estão querendo enfiar a goela abaixo de todo mundo, essa iniquidade, né, essa abominação. Só que naquela época era muito pior, irmãos. Era muito pior. O imperador era o péssimo exemplo, péssimo exemplo. Imagina um imperador de um governo inteiro, de um reino inteiro, como de Roma, por exemplo, maior império do mundo da época. Então eles viviam uma vida assim, desenfreada na iniquidade. Bem, vocês lembraram do trem, uma vida desenfreada. Aquilo assustou, como assim domínio próprio, né? Como é importante o domínio próprio, irmãos. Primeiro, olhando para Jesus, a obediência de Cristo. E novamente, olhando para Jesus, cheio do Espírito Santo. É assim, irmãos, que nós, pela graça de Deus, vamos vencer. Amém? E nessa manhã, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos participar da ceia. E é um momento de nós acessarmos as riquezas de Deus, as insondáveis riquezas de Deus. Eu vi uma ilustração, já vou passar a palavra para o pastor Dari que vai ministrar a ceia, mas eu vi uma ilustração a respeito do sangue de Jesus que me chamou muita atenção. Que o veneno da cobra, o soro antiofídico, né? Ele é retirado da ovelha e até de cavalos. Porque o sangue da ovelha, ele tem a capacidade de criar anticorpos contra o veneno da mordedura da cobra. Vocês entenderam já? Sabe, amados, que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, é o que tem o soro, que tem a cura para a mordida da serpente, do pecado. O homem foi picado. E esse veneno entrou nas suas entranhas e fez com que destruísse a sua própria vida. Mas a Bíblia diz assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus ali tem o antídoto, aleluia. O sangue de Jesus tem o poder de nos limpar. Nós cantamos isso, alvo mais que a neve. Se você tem uma manchinha aí na tua vida, a mancha do pecado, não permaneça com ela, mas aplique o sangue de Jesus na tua vida nessa manhã. Aplica essa graça de Deus que é disponível, está aqui, irmãos, está aqui. Ah, mas eu sou tão, né, tão limitado, mas não, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Assim como esteve quando o mar vermelho se abriu, amados. Amém, amados, senão eu não vou parar. Amém, pastor Dari.